E mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo, que é uma homenagem à Mesa do Senhor. Faltou aí no título escrever Mesa do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo que eu gosto muito do título, que é Os Dois Lados da Cruz. E quando eu falo que eu gosto muito, é porque eu gostaria muito que você que me ouve conhecesse os dois lados da cruz, a importância dos dois lados da cruz e vivenciasse esses dois lados da cruz, espiritualmente falando. Porque não existe coisa melhor do que entender que a mesa do Senhor, em vídeos que a gente já colocou em domingos passados, e vamos dar continuidade a esse título, Os Dois Lados da Cruz. E o que eu quero, o que eu desejo é que você que me ouve, ou online, ou por gravação, que possa ter sensibilidade e abrir seu coração para o Espírito Santo. E você que eventualmente não tenha iniciado a sua vida, sua nova vida, seu novo nascimento, tenha seu novo nascimento a partir de agora, sensibilizado por esse vídeo. À medida que o vídeo for passando, se eu tiver algum outro encargo no meu coração, eu faço comentário, então. Então, lembra, é um vídeo que dá continuidade a um vídeo que nós já estudamos uma parte e vamos agora dar continuidade. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária. E o homem Ele está lendo a Bíblia e está falando dos dois bodes que representam os dois lados da cruz. soltará o bode no deserto. Versículo 30. Porém, naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos vossos pecados. E fez Arão conforme o Senhor ordenara. Meus irmãos, aqui está os dois lados da cruz, do assunto que nós estamos falando. Tudo isso aqui no capítulo 16 do livro de Levítico é a tipologia bíblica. Aqui nós vemos retratado de uma forma muito clara toda esta doutrina. Todo este assunto que descreve os dois lados da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós é o santo, o imaculado, Filho de Deus. Aqui nós podemos ver duas coisas muito importantes. Os dois bodes que foram trazidos diante do Senhor. Então vocês perceberam pela leitura, a leitura é clara. Lançava-se a sorte, um bode deveria ser oferecido em sacrifício. Seu sangue era aspergido no propiciatório, no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, que tinha aqueles três lugares. O átrio e depois os dois lugares internos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecendo aquele sangue sobre o propiciatório. E depois de feito essa primeira parte, toda a congregação de Israel estava em torno do tabernáculo. Arão colocava suas mãos sobre a cabeça daquele outro bode, o bode emissário, e confessava todos os pecados do povo de Israel. Aquele bode, ele saía, passava pelo meio de todas aquelas pessoas. Todos olhavam para ele. Porque sobre aquele bode, de forma representativa, estava o pecado do povo de Israel.
Primeiro o pecado foi expiado. Agora o pecado é retirado, é levado para longe. Observe isso, está muito claro aqui nesses textos. O primeiro é oferecido no altar, uma oferta de holocausto, uma oferta queimada. E o outro bode é levado para o deserto. É isso que esses textos vão dizer. Aqui está os dois lados da morte do nosso Senhor. Ele foi uma oferta pelos nossos pecados. Ele foi aquele também que foi feito pecado por nós. Veja algo muito maravilhoso. Eu quero tomar dois textos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Nesse texto diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e diz, e ele próprio carregando a sua cruz. Aqui está a figura, a descrição da figura desse bode emissário, carregando a sua cruz. Saiu para um lugar chamado Gólgota. Gólgota, o Calvário, Gólgota em hebraico, Calvário. Então ele saiu carregando a sua cruz para um lugar chamado Gólgota. Agora o outro texto. Você pode colocar esses textos juntos. Hebreus, no capítulo 13. E o versículo 12 diz: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele sofreu longe. Ele morreu lá fora. Você está vendo aqui a figura do bode emissário, da pessoa do nosso Senhor. Que coisa linda, meus irmãos e irmãs. Por quê? Esse bode emissário. Porque é justamente isso. Deus, ele como que escondendo o seu rosto, porque o castigo que era sobre nós estava sobre ele. As nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. Você pode ver justamente isso. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diz justamente isso. Vossos pecados, ou dos vossos pecados, ele cobre o seu rosto, ou ele se esconde. É isso que diz o texto. Dos vossos pecados encobre ele, ou retira a sua face. Aqui em Isaías 59, versículo 2, é uma descrição justamente daquela hora quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui está o grande mistério da cruz dessa palavra me, porque ele. Como foi possível? A minha pergunta é: como foi possível haver esse desamparo? Martinho Lutero, quando ele estudou este assunto, ele escreveu assim: Deus desamparado pelo próprio Deus. Quem poderá entender isso? Quem poderá entender a possibilidade de Deus desamparar o seu próprio filho? Como foi possível Deus esconder o seu rosto do seu próprio filho? Meus irmãos, não foi do seu filho que ele escondeu o rosto, foi dos nossos pecados que estavam sobre ele. Foram as nossas misérias. Era o nosso castigo que ele estava levando, não o dele, porque nele nunca houve pecado. E nem mesmo possibilidade de pecar. Observe isso. Aquele bode que foi completamente desolado, retirado do meio daquele povo e lançado ao desprezo do deserto. É a figura do abandono da cruz que o nosso Senhor sofreu no nosso lugar. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ignorar esses fatos. Nós não podemos tratar a mesa do Senhor como ritual. Nós temos que tratar os fatos reais, a história real. É na mesa do Senhor que
A cruz do Senhor se manifesta de uma forma real.